O Super Mundial já tem os seus 4 melhores clubes definidos, os 4 melhores clubes do mundo. O Fluminense é um deles. Essa imagem que tá aparecendo aqui do lado, que agora eu vou ter que editar, eu esperava não ter que editar esse vídeo, mas eu falei isso aqui agora e tô pensando nisso. Essa imagem aqui do lado é maneira pra cacete. O Fluminense está entre os 4 melhores times do mundo, na companhia de quem? Do Kawasaki Frontale? Não é. Não tá na companhia do Orlando Pirates e na companhia do Dinamo de Zagreb. Não. O Fluminense está entre os 4 melhores do mundo, na companhia de Chelsea, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Vem comigo pra gente nesse vídeo falar um pouquinho sobre os 4 classificados, como chegaram e a emoção de estar participando disso aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar. Cara, vamos lá. Primeira análise que a gente tem que fazer, e que é um fato, os 4 times que chegam com muito mérito. Se você parar pra pensar, a gente tem o campeão da Libertadores de 2020, o campeão da Champions de 2021, que é o Chelsea. A gente tem o campeão da Champions de 2022 e 24, que é o Real Madrid. O campeão da Libertadores de 2023, que é o Fluminense. E a gente ainda tem o campeão da Champions de 2025. Então, se você excetuar o campeão da Champions de 23 e botar o da Libertadores, os últimos 4 anos aí estão nessa semifinal. Todos com muito mérito, todos com grandes alternativas, com uma campanha muito chamativa, com uma campanha que tem o seu valor. Como é que a gente vai dizer que o Fluminense não tem uma campanha de valor, né, gente? O que a gente viveu aqui? De um início onde todo mundo achava que a gente ia cair nas oitavas de final, passar em segundo, cair para Inter de Milão. Todo mundo tinha certeza disso. E quando eu digo todo mundo, eu digo a gente também, nós tricolores também tínhamos, e era o pensamento da realidade mesmo. Era o que a realidade apresentava naquele momento. A gente empatou com o Borussia empatou com o Borussia jogando muito bem, mostrando ao mundo que, olha, tem competição. O nível deles, que não é o top 1, meu amigo, tem como jogar e num dia bom amassar os caras, tem como fazer isso. Um hello ali pra live que tá acontecendo ali agora também. E aí, enfim, a gente passa pras oitavas, ganha da Internazionale por 2-0, inclusive a primeira vitória por 2 gols de diferença em muito tempo entre um sul-americano e um europeu. Vai para as quartas de final, enfrenta um time que tem um maior investimento, né, até porque montou o time todo, um time, né, montado ali um pouco pensando nisso, que é um time saudita, com investimento de governo, etc. E a gente elimina, tá na semifinal com todo o mérito, com um monte de gente fazendo gol, com, pra mim, o atual ainda, disputando pelo menos top 3, melhor jogador do Mundial de Clubes, que é o John Arias, com um goleiro espetacular, com um zagueiro que encanta o mundo. Do outro lado, nosso adversário é o Chelsea. O Chelsea é um time que foi campeão da Champions em 2021 e o time que foi campeão não tem ninguém praticamente nesse time agora. Contratou um monte de jogadores, teve um perfil de ir gastando um dinheiro médio-alto em vários jogadores jovens, porque alguns desses vingariam e montariam um time que, ao invés de você gastar 100 milhões no cara formado, você compra 5 de 20 milhões, que é muito dinheiro. Poucos têm dinheiro para fazer isso. Mas você compra 5 de 20, e se um desse de 20 se transformar num de 100, já valeu. Se o outro, por exemplo, se transformar num de 50, você ganhou até lucro. Chelsea foi montando assim um time do zero, passou por um período de reconstrução, esse ano ganhou a Conference, mas dentro do Mundial, que é o que mais importa, a história que acontece dentro do Mundial, eu acho que fez como os outros 3 europeus que estão junto com a gente nessa chave. Teve dificuldade no início, aí no caso do Chelsea, acho que tinha até um pinguinho de soberba também, de olhar para os adversários e para o grupo achando que venceria fácil. Não venceu o Flamengo, perdeu merecendo perder para o Flamengo inclusive, e isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Chelsea, porque o fato dele ter passado em segundo com o pé no freio para ganhar do Esperance do LAFC, dos tunisianos da galera dos Estados Unidos aqui, do LAFC, fez com que ele passasse segundo do grupo. E do outro lado, ao invés de vir o Bayern, veio o Benfica em primeiro, e aí, enfim, passou nas oitavas quase tropeçando, porque empatou o jogo, tomou empate na reta final, foi para prorrogação e venceu por 4-1, mostrando que tinha capacidade, mas que talvez precisava tirar um pouco, botar um pouco do pé no acelerador. E nas quartas de final, com esse pé no acelerador, praticamente não deu chance nos 90 minutos para o Palmeiras, né? Se você parar para pensar, o Palmeiras teve um segundo tempo um pouquinho mais destacado, mas o Chelsea foi senhor do jogo, foi soberano no jogo e classificou com muitos méritos para essa semifinal. Na outra chave, que são os jogos que acabaram de acabar, o Fluminense, né, olha para o outro lado vendo 2 dos 3 melhores times desse torneio, e foi demonstrado isso. Quando começou o torneio, muita gente falava. Os 4 da semifinal estavam muito desenhado. Da chave de onde hoje está o PSG, vinha o PSG.
PSG passou em primeiro do grupo. Teve ali um pouquinho daquele detalhe em relação ao jogo do Botafogo, que eu acho que tomou o gol e não estava preparado para uma defesa tão bem montada. Tentou ali na exigência e não conseguiu vencer o jogo, mas de resto, classificou vencendo fácil o Seattle, goleando o Atlético de Madrid. Nas oitavas, goleou também a equipe do Inter Miami e nas quartas de final também ganhou da equipe do Bayern de Munique com muita dificuldade num jogo de altíssimo nível. Talvez o jogo com mais alto nível desse Mundial até agora, um jogo legal de se ver e de nível alto de intensidade de futebol. Eu falei, cara, esse jogo, inclusive, é o que faz eu olhar e falar bem assim, a Europa tá olhando isso aqui não como uma Florida Cup. Agora a Europa passou a olhar como um jogo de nível alto mesmo. Talvez você não olhe ainda como Champions League, como um jogo de nível alto. E o PSG chegou para essa semifinal com autoridade de campeão da Europa há um mês atrás. E aí todo mundo olhava e falava, beleza, nessa posição é o PSG, nessa posição de baixo é o Real Madrid. E estavam certos. O Real Madrid chega na semifinal fazendo, talvez, meio que igual ao Chelsea, com a intensidade que precisaria para fazer o que é obrigado. O Chelsea não fez o que é obrigado, que era passar em primeiro do grupo. O Real Madrid fez tudo que era a obrigação dele, resolvendo. Empatou com o Al Hilal no início, teve um pênalti no final e talvez tenha um único detalhe que aconteceu. Teve um pênalti no último minuto desperdiçado pelo Valverde, por isso não ganhou dos sauditas. Mas você ainda tem uma questão dele, de que nos outros jogos do grupo ganhou o Pachuca com um jogador a menos o jogo inteiro, venceu o Salzburg, passa em primeiro. Nas oitavas de final tem ali um confronto difícil contra a Juventus, mas que em nenhum momento pareceu que seria eliminado pela Juventus. Não foi um jogo muito fácil, mas foi, enfim, senhor do jogo. E nas quartas de final, teve um final de jogo épico e maluco contra o Borussia Dortmund, mas o jogo foi controlado o jogo inteiro. Um 2-0 tranquilo até os minutos finais, quando sai um gol. É interessante que o jogador do Borussia nem comemora o gol, porque já estava... faltam 2 minutos para acabar, eu fiz um gol aqui. O Real Madrid ainda faz mais um com o Mbappé. E aí o Borussia Dortmund tem um pênalti, diminui 3-2 e no último lance o Courtois faz uma defesa assim épica, daquelas sinistras, espetaculares no último lance do jogo para não levar o jogo para prorrogação. Então acho que o Real correu um risquinho aí que na semifinal, jogando agora contra o PSG, isso não vai acontecer. E é muito interessante, que todo mundo planejava. Real e PSG vai ser uma semifinal, a outra semifinal vai ser Bayern e City. Só que o Bayern passou em segundo, por causa daquela derrota contra o Benfica e teve que pegar o PSG nas quartas. E do lado do que era o City, o Al Hilal fez o serviço pra gente e a gente fez o serviço, né, de eliminar o Al Hilal. Acho que a grande surpresa negativa aí nesse ponto foi o City caindo pro Al Hilal naquele jogo, nas oitavas de final. Eu acho que os 4 times se respeitam nessa semifinal, tá? Eu não vejo, talvez o Chelsea um pouco mais, né, mas principalmente em relação ao PSG e ao Real Madrid, nenhuma soberba. É semifinal de Copa do Mundo, todo mundo sabe do seu valor. É meio nítido que o Fluminense chega para essa semifinal, como, para quem gosta de Copa do Mundo vai lembrar, o Marrocos chegou na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Né? A gente chega com um pouco mais moral do que um time africano chegar na semifinal da Copa em 22. Os sul-americanos têm uma história muito grande, mas a gente sabe que a gente é o azarão completo, tem plena noção disso. Mas o Al Hilal também era com o City, o Benfica também era com o Bayern, a gente também era com a Inter. Dá pra ganhar, dá pra jogar e a gente vai pra cima. Dá pra sonhar com o Mundial, meu amigo? Tinha gente que tava sonhando na primeira fase. Se não puder sonhar na semifinal, tá proibido sonhar de vez. É isso, tá? Vamos embora. Terça-feira, Fluminense Chelsea. Quarta-feira, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Essas são as semifinais do Mundial. Que loucura, hein, galera? Que loucura a gente tá vivendo isso. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.